subconsciente, ele determina mais de 90% de tudo aquilo que eu vou materializar e experienciar e viver na minha vida. Então, para pensar que todas aquelas sensações, todos aqueles registros, eles estão gerando todas as sensações e experiências que você está vivendo até hoje. E estão impactando na forma como você está sentindo as coisas. Só que você tem que voltar lá e contar para essa criança que você já é um adulto e que tudo aquilo que está ali não é uma verdade. Como é que a gente faz isso no subconsciente? Como a gente muda essa informação no subconsciente? A meditação, a visualização, porque o subconsciente ele não difere imaginação de realidade. Então, quando eu vou lá na imaginação e vou arrumando tudo isso, eu vou reinformando, eu vou mudando essa informação que está no subconsciente. Então, o que eu preciso fazer? Ter uma experiência que me prove que aquilo não é mais importante ou que aquilo não é mais real. Eu preciso colocar uma experiência que vai substituir aquela informação no meu subconsciente. Certo? Então, você nunca vai conseguir sair da sensação de estar apaixonado, amando muito alguém, a memória do ex, acreditar que foi o melhor sexo da minha vida, se eu não for viver isso novamente, constatando que isso não é uma verdade. Sim ou não? Você sempre vai ficar com uma sensação de que todas as outras experiências são piores, porque aquela é a mais sensacional. Então, dentro do que eu vivo, eu crio uma fantasia. Mesmo dentro do que eu estou vivendo, eu estou colocando valores e criando uma interpretação do que eu estou vivendo que não é real. Essa fantasia é o que fica como informação do nosso subconsciente, não a experiência em si. Então eu criei uma fantasia de que a dor é muito grande e de que nunca mais eu vou ser feliz. Essa informação é uma fantasia, ela não é a realidade, mas é essa que fica no subconsciente. Então essa historinha que eu conto, a fantasia que eu crio em relação à experiência que eu estou tendo. Dá para entender? Então eu estou sentindo coisas que eu não sei explicar porque que eu sinto e que são incontroláveis na minha vida, como medo. Do nada eu sinto medo muito grande de alguma coisa, de alguma situação. Como isso se dá? Então, eu vou dar um exemplo que eu costumo dar, que é muito bom. Eu estou aqui criança brincando, e quando eu sou criança e eu preciso aprender sobre algo, é como se tudo que tivesse ao meu redor ficasse embaçado. E a minha atenção ficasse somente naquele objeto que eu estou obcecado, tentando entender e aprender com ele o que ele é. A minha audição para as vozes que estão ao redor, que está falando, para de fazer barulho, ela está muito distante. E o barulho que eu estou ouvindo quando eu derrubo a panela no chão é sensacional, é incrível. O meu foco fica dentro dessa experiência de entender e aprender com isso, porque eu estou projetado para essa fase da vida. Então, pois bem, eu estou lá pegando um copo e brincando, e minha mãe está totalmente distraída, lavando louça, ouvindo a música e pensando no amante. E eu estou lá. Vocês estão rindo, mas é assim que funciona na vida, exatamente assim. E aí, eu tô lá brincando, e de repente minha mãe se dá conta que eu tô com um copo e que a qualquer momento eu vou quebrar este copo e vou me machucar. Minha mãe dá um grito.
Quando ela dá um grito, pela primeira vez eu saio do foco do copo, tomo um susto e vejo a minha mãe gritando com aquele objeto que eu não conhecia, por eu estar mexendo com aquele objeto que eu não conhecia. A primeira informação, a primeira sinapse é que, nossa, que susto, que perigo. O que eu estou fazendo? Algo muito perigoso. A segunda é, desaprovei a minha mãe. Ela está muito brava, ela não me ama, ela não me quer, porque foi a primeira vez que eu vi a minha mãe assim, comigo. Ela sempre me dá carinho, beijinho, amor, fala manso. Ela falou brava, né? Então, toda vez durante a vida que eu entrar em contato com o barulho de um copo, eu vou ter essa sensação, essas sensações. Toda vez que eu olhar aquele mesmo modelo de copo, sabe aqueles copinhos de bar? Que eu falo, nossa, eu detesto esse copo. Copo é da pobreza. Talvez não seja o copo da pobreza. Tem alguma referência que te faça não querer estar usando aquele copo ou você não gostando daquele copo. Então, todas essas referências, essas memórias, elas foram para o meu subconsciente. Cada vez que eu for beber, tomar água naquele copo, eu vou ter uma sensação que eu não vou associar ao copo. Uma sensação de mal-estar. Ou começo a sentir uma sensação de medo. Ou entro num estado meio de tristeza. Só que é uma coisa muito mínima que eu vou acessar. Essa vibração toda que eu vou acessar na hora, essa memória, vai gerar em mim uma condição para atrair uma situação parecida com aquela, de desaprovação. Então, o meu chefe vai me desaprovar, a pessoa que eu amo vai me desaprovar. Alguma coisa vai acontecer que vai me fazer sentir medo. Por quê? Porque é uma tentativa da gente limpar essas memórias que estão no nosso subconsciente e que a gente não tem consciência, porque eu de fato não lembro que tudo isso aconteceu, mas tudo isso aconteceu, tá certo? Então a gente interpreta que, nossa, do nada eu fiquei mal. Ai, do nada voltou aquela sensação. Ou que o meu chefe é uma pessoa muito ruim comigo. Ou que o meu amigo não foi legal naquele dia. Eu gosto tanto dele, mas ele não foi legal comigo. Ou que o meu parceiro está deixando de gostar de mim. Só que qual é o fundo disso? O copo. Por quê? Tem uma memória. Então, o enredo que eu conto, a interpretação que eu faço das coisas que estão acontecendo na minha vida, não são reais, são com base em quê? Em experiências que eu já nem lembro e que estão no meu subconsciente, pedindo para serem vistas e serem limpas. Deu para entender? Eu tentei resumir e falar rapidamente para a gente não atrasar. Nossa, tem um prato amarelo da Duralex que me dá dor de cabeça. Eu realmente odeio aquele prato. Aquele prato amarelo que fica com aqueles riscos de faca, assim, ó, bem velho de plástico, sabe assim? De merenda da escola. Você fala, nossa, o prato da merenda. Pois é, mas tem uma experiência com esse, por trás desse odeio prato. Que você talvez nem lembre, mas tem. Né? Então, quando a gente entra em contato com determinadas coisas e a gente começa a perceber que algumas memórias, pode ser do prato, do relógio que fica fazendo aquele barulhinho de relógio, você fala, ai meu Deus, que horror, me dá uma sensação tão ruim. Não é por acaso.
realmente tem uma experiência ali que está relacionada a isso. Então a gente tem que pegar tudo isso, todos esses sinais e trabalhar, né? Colocar na cura energética do subconsciente, começar a trabalhar o subconsciente. Pois bem, eu não consigo esquecer o meu ex, eu não consigo me desconectar dele, mas eu já me separei. Eu não consigo parar de achar que o melhor sexo da minha vida é com o meu ex. O que eu tenho que fazer então? Ah, não tem cura energética, cara, porque já foi. O dia era hoje. Eu não fiz, não coloquei lá. O que eu tenho que fazer? Oi? Não, eu tenho que reviver. Eu tenho que reviver essa experiência. Eu tenho que voltar para a experiência. O ideal seria, de fato, na vida, eu ter a experiência novamente com o ex, observando com clareza o que é essa experiência, para sair do lugar da fantasia que eu criei em relação à experiência. Então eu tenho que ir como um observador e olhar, perceber o que é essa experiência com essa pessoa, num lugar que eu não vou me enredar. Eu vou olhar a experiência como ela é. Mas se eu não posso fazer isso e não quero, o que eu posso fazer? Meditar. Sentar em meditação e esgotar a possibilidade de viver essa experiência. Então eu vou fazer todo o percurso e vou visualizar e vou sentindo o que significa estar com aquela pessoa, como de fato ela era. Vou observar ela, vou ver o que eu sentia esgotando aquilo, não ficando no lugar da interpretação do enredo que eu criei. Quando eu faço isso, eu consigo sair, porque eu desfaço a distorção que foi criada, né, dentro daquela informação que não é real, que é a interpretação que eu dei, correto? Por que eu faço isso? Eu crio uma fantasia em cima de uma experiência. Quem sabe? Não, porque a gente está buscando sensações fortes. A gente já vai criando toda a anatomia do vício, ou a gente já traz a anatomia do vício. A gente já vem com essas tendências. Então, por que eu preciso que a minha experiência do meu primeiro namorado possa ser sensacional, como eu visualizei, eu imaginei no filme que eu assisti da menina muito legal, que tinha um namorado, não é? E aí a menina era super legal porque tinha um namorado. Mas antes de ter o namorado, eu já estava vivendo essa experiência, não estava? Quando eu estava criando a fantasia ao assistir a menina que eu peguei, tirei ela daquele lugar, me coloquei naquele lugar. Não fiz isso? Qual é o próximo passo? Materializar a experiência da menina do filme, né? Que sou eu mesma. Eu não quero namorado, eu quero aquela fantasia. Até porque eu nunca tive um namorado, eu nem sei o que significa, mas eu criei uma ideia. Eu não criei uma ideia do que seria ter um namorado? Então eu vou atrás do quê? Da sensação que eu senti e que eu criei quando eu assisti a menina tendo um namorado. Você pode ter certeza do que ela estava vivendo ali? Não. Mas você cria uma certeza, não cria? Sim ou não? O que você vai colocar nessa sua fantasia? Que está sendo a experiência mais sensacional. Eu lá sei o que é sentir prazer no ato sexual? Não sei. Mas o que eu vou projetar? Que, nossa, estar no ato sexual é maravilhoso. O que acontece quando a gente vai transar pela primeira vez? A gente acha maravilhoso? Acha? Não. E o que você tem que fazer para dar conta daquilo? Criar uma fantasia. Sim ou não? Criar uma história. Qual é a história que eu crio? Que foi melhor. Mas é verdade? Foi horrível, não é?
Então, se a gente não entender que essas histórias que a gente vai criando para viver as sensações que a gente quer viver, porque a gente está buscando sensações, elas não são verdadeiras e ficam registradas e te colocam num loop de sempre estar criando fantasias para viver sensações, a gente não consegue sair dos vícios das sensações. E a gente não vive nada real. A gente sempre fica vivendo projeções da nossa mente. Tá certo? Mas igual essa história do copo, eu não vou lembrar que eu tive isso. Como que eu vou fazer isso? Você começa a não mais achar que o problema tá em você quando você acorda e sente uma sensação que está desagradável. Eu não me enredo falando, nossa, estou com depressão. Porque isso não é uma realidade. Essas sensações que vão vindo, elas podem não ser uma depressão. Elas podem ser memórias do seu subconsciente que estão se apresentando para serem limpas. E como terapeuta, a gente precisa entender isso. Porque a interpretação que a gente dá é rasa. Eu falo, não, minha vida está com algum problema, porque eu estou sentindo coisas que não são boas. Eu tenho um problema na minha relação. Eu tenho um problema com o meu chefe. Eu tenho um problema com o meu trabalho. Qual é o problema? São eles, óbvio. Mas aí quando eu fico sozinha, qual é o problema? Sou eu, óbvio. Não é assim? Só que não. A gente está com muitas coisas no subconsciente que a gente está jogando lá e já jogou, que precisam ser limpas. Por isso eu estou tendo tantas sensações que não são agradáveis. E estou buscando criar cada vez mais fantasias para poder viver sensações agradáveis na tentativa de me livrar das sensações desagradáveis, né? Então eu quero substituir. Nossa, minha vida está muito chata, então deixa eu criar um enredo, uma fantasia para viver algo muito sensacional na minha vida. Eu não posso só viver. Caracas, eu vou para a Chapada dos Veadeiros. Uhul, vai ser a melhor experiência da minha vida. Cara, você faz isso. Entendeu? Mas para pensar, por que você faz isso? Todas as experiências da sua vida são as mesmas. Elas não têm que ser sensacionais e péssimas. Elas são iguais. Afinal de contas, é você que vai estar sentindo essas experiências. Você é a mesma pessoa, né? Então tá, eu estou indo para uma experiência nova. Eu não sei o que eu vou encontrar, mas eu não posso criar uma fantasia de que vai ser maravilhoso, portanto, o que eu estou vivendo é péssimo, né? Não é suficiente. O que eu estou vivendo, falta coisas para que eu possa ser feliz. Então é assim que a gente se projeta. E aí quando você entra num relacionamento, não é bom esse relacionamento. O bom é aquele que está lá no futuro, que é sensacional, junto com a viagem não sei o quê, junto com o corpo não sei qual, com a aparência não sei como, com o dinheiro que ele tem, que eu não sei de onde vem. Mas, enfim, a minha experiência não pode ser boa se toda hora eu projeto algo sensacional dentro de uma fantasia que eu crio para as experiências e digo que a felicidade está ali, que nada mais é do que uma sensação que eu quero viver, né? E como que eu crio as fantasias? A partir do quê? De referências que são da minha vida? Não. De filmes, né? De desenhos animados. E a vida dos outros hoje é um filme, é um desenho animado. Ah, ele vive isso lá no filme, né, da vida dele. Ah, ele está nessa experiência maravilhosa do desenho animado, que é a vida dele. Mas isso é real? Não é. Só que isso te tira completamente da experiência que você está vivendo. Você sempre está sentindo que está faltando alguma coisa. Que a sua experiência ela não é suficiente, ela não é tão legal, ela não é tão boa, né? Que a sua aparência não é, que o seu corpo não é, enfim, que o seu trabalho não é. Assim a gente vai criando muita frustração
para ficar nessa anatomia de vício que a gente já viu. O que eu preciso fazer? Não tem solução. Se não tem solução, o que eu posso fazer? Aliviar. Como que eu alivio? Comprando, fumando maconha, bebendo. O que mais que eu faço para aliviar a minha vida que é tão terrível? Comer. Certo? Seduz. Mas fumar nem é bom. Eu estou também criando uma fantasia em cima disso. Se eu for olhar claramente o que isso está fazendo na minha vida, vou ver que não está sendo bom, né? Então, basicamente é isso.